Bom pessoal, hoje é domingo, dia 11 de abril, é 11h58 da manhã e hoje eu vim gravar um dos vlogs que eu estava mais animada pra gravar aqui pro canal, porque é o vlog de lendo Daisy Jones and the Six. Primeiro eu já queria agradecer a Laura que me enviou esse livro. A Laura tem um canal também aqui no YouTube, eu vou deixar o link na descrição. E assim, a Laura tem um gosto literário que eu confio muito e ela não gostou de Daisy Jones. Só que é um livro que tem tudo pra eu gostar, porque ultimamente eu me reapaixonei, nem sei se essa palavra existe, mas eu me apaixonei novamente pela década de 70, até porque é uma década que muitas tendências daquela época estão voltando agora, e aí eu acho que vendo tanta coisa em redes sociais, principalmente, eu acabo ficando mais animada com essas coisas, tanto da cultura pop da época, tanto como as maquiagens, os looks, as bandas principalmente. E esse livro, ele vai contar a história dessa banda, que eu acho que chama Daisy Jones and the Six, e essa banda, ela teve a sua ascensão e aí um dia eles se separaram, nos anos 70 que a história se passa, né? E aí a gente vai descobrir por que eles se separaram. Essa história é uma história completamente fictícia, a autora inventou tudo, desde a banda, os acontecimentos e as entrevistas e tudo, só que aparentemente é escrito de uma maneira que parece muito real. Então eu estou muito animada pra ler esse livro. Esse ano, no começo do ano, eu assisti aquele filme Quase Famosos, que virou um dos meus filmes favoritos da vida. O filme Quase Famosos, ele vai contar a história desse jornalista, da Rolling Stones, ele é super novinho, ele tem tipo uns 16 anos no filme, eu acho, e ele sai em turnê com uma banda. E é baseado na história do diretor, se eu não me engano, desse filme, e ele foi o roteirista também. E é um filme, assim, que eu amei de paixão, me apaixonei por aquele filme, e aí eu fiquei totalmente envolvida em toda a questão cultural dos anos 70, cada vez mais, e eu já gostava muito de algumas das bandas da época, principalmente do Fleetwood Mac, que é a banda que mais inspirou esse livro, de acordo com a autora. Inclusive, essa roupa e essa maquiagem eu fiz inspirada na Stevie Nicks, porque eu vou tentar adentrar um pouco mais a vibe dessa história com essa roupa, com a maquiagem e, quem sabe, fazer algumas outras atividades ao longo do dia que lembrem um pouco os anos 70 e a história da Daisy Jones. Então, é basicamente isso, essa introdução. Bom, pessoal, agora é 1h45 da tarde e eu li as duas primeiras partes do livro, porque ele é dividido em algumas sessões. Eu tô na página 45 ainda, mas já tenho vários comentários positivos. Eu tô gostando muito desse livro até agora, tipo, muito mesmo, o tanto que eu esperava. Mas como eu disse, eu tô bem no início, eu não sei se vocês conseguem ver aí, tipo, eu li isso aqui. Mas assim, essas duas primeiras partes, a primeira parte fala sobre a Daisy Jones bem novinha, quando ela tinha, tipo, antes dela ter 17 anos, que ela teve uma fase meio groupie, assim, ela ia atrás dos cantores de rock, porque ela foi uma garota que, tipo, os pais, eu não lembro exatamente qual eram as profissões deles, mas eles não ligavam pra ela de maneira alguma, tipo, simplesmente pra eles ela não existia, ela podia sair de casa e ficar a noite inteira fora, que eles não ligavam pra ela. Então ela tinha certos problemas em se sentir importante de certa forma pra alguém, então ela teve essa fase meio groupie, que ela foi atrás dos cantores de rock, etc, em festa super novinha, toda aquela questão das drogas, etc, que eu acho interessante a autora ter trazido aqui, como teve toda a parte glamurosa, mas também teve a parte que a gente sabe que era extremamente problemática da época. E aí a autora traz bastante nesse livro, esse abuso dessas meninas mais novas, etc. Então é bem interessante. E aí a gente conhece essa fase da Daisy, e assim, por enquanto, ela é uma personagem que todo mundo fala que a Daisy Jones é uma personagem bem complicada. Muita gente não gosta dela. Por enquanto, eu estou entendendo a personagem e eu estou gostando dela, mas não sei o que ela vai fazer ao longo da história que faz com que as pessoas não gostem dela, né? Mas aí, depois dessa pequena introdução à Daisy, a gente tem uma introdução pra banda também, pro The Six, antes da Daisy Jones, que é todos os integrantes. Aí tem o Billy, é o Graham, que é o irmão dele, e aí tem os outros integrantes, a Karen, que é uma... Karen, sei como pronunciar o nome deles, uma integrante que entra depois e ela toca o teclado, e é muito legal, tipo, eu tô adorando também eles. Eu gosto muito que
Como é feito nesse formato de entrevista, não tem exatamente as perguntas, tudo vai com eles mesmos contando a história, não tem a pergunta do entrevistador, é só eles falando. E aí um cita alguma coisa, aí aparece meio que a resposta dos outros para aquilo, como se o entrevistador ou a entrevistadora tivesse perguntado: ah, tal pessoa falou isso, o que você acha disso? Aí logo em seguida tem tipo as respostas deles, só que não tem a pergunta. Então é muito fácil de entender, muito bem construída. Essa narrativa em formato de entrevista passa muito rápido, tipo, eu li essas páginas agora super rápido, estou muito, tipo, com vontade de continuar, então até agora eu tô gostando muito desse livro. Eu vou continuar lendo mais um pouco, até porque lembra que eu falei que eu queria fazer um vlog meio inspirado no que os personagens fazem, e a Daisy Jones lê bastante, então ler só já é uma parte. Tem vários livros, inclusive, que ela cita aqui, ela cita o Vale das Bonecas, eu acho, o Doutor Zhivago também, ela cita vários livros, muitas bandas são citadas. E outra coisa, recentemente, porque eu tava pensando em ler esse livro, eu fui um pouquinho atrás da história do Fleetwood Mac, porque assim, eu gosto bastante da banda, mas eu não sou muito fã, tipo, eu não consigo ser fã de muita coisa. Eu acho que a única banda, que na verdade é um cantor só, que eu sou fã na minha vida é o Hozier, mas fora as outras coisas eu ouço as músicas e não vou atrás de saber muito sobre eles. Só que eu resolvi ver uma entrevista deles, porque eu ia ler esse livro, e aí bem no começo da entrevista, um dos integrantes, que eu não lembro quem, fala assim que a banda começou como uma banda de blues, e esse livro, a banda deles começaram com uma banda de blues também, entre esses dois irmãos, e aí foram entrando os outros integrantes. Então assim, já dá pra ver que é realmente muito inspirado no Fleetwood Mac, e eu estou gostando bastante e vou voltar à leitura agora. Pessoal, agora é 4h15 da tarde e eu finalmente cheguei na página 100 de Daisy Jones and the Six e eu estou amando esse livro até agora. Finalmente a gente chegou na parte que a Daisy meio que se junta à banda e eu sinto que, como a gente viu até agora muito mais da banda separada dela, eu tenho um apreço muito maior por esses personagens do que por ela. Tipo, eu entendo a personagem, acho que ela é uma boa personagem, mas até o momento eu não amo ela, sabe? E por outro lado, eu amo a banda, eu amo todos os integrantes, eu amo o Billy, o Graham, eu nunca sei pronunciar o nome dos personagens, a Karen, o Warren, que é tipo um personagem que praticamente não aparece, Warren, sei lá como pronuncia, ele praticamente não aparece, mas toda vez que ele aparece eu dou uma risada por alguma coisa que ele fala, porque assim, os principais dá pra perceber que é o Billy e a Daisy, então eles têm muito mais desenvolvimento, mas esses outros personagens, eles não são secundários, sabe? Eles são secundários, mas eles ainda têm um desenvolvimento que eles parecem muito reais, sabe? Toda essa história parece muito real, é muito difícil ficar me lembrando que, tipo, isso não é baseado na vida de pessoas mesmo, é uma história fictícia, essa banda nunca existiu, eu não posso simplesmente ir no YouTube e procurar as músicas deles, que inclusive isso tá me matando, porque eu queria muito ouvir as músicas desse livro. Então, assim, inclusive eu fiquei pensando que eu tô muito animada pra série, simplesmente pra poder ouvir essas músicas, porque cara, vai ser uma experiência, assim, incrível ter lido essa história fictícia, dessa banda fictícia, com esses personagens, criando essas músicas, ter a possibilidade de ouvir essas músicas numa série. Então tô muito animada pra série nesse sentido, e eu também fiz algumas outras anotações sobre o livro que eu vou falar pra vocês. Outra coisa é que esse livro é basicamente um livro sobre experiências de vida. É você vendo todas essas experiências nesse mundo do rock que essas pessoas passaram, que é uma coisa muito fora do comum de muita gente que não tá nesse meio, e todas essas experiências, mas como eles lidaram com cada uma das coisas que aconteceram.
e como eles amadureceram com essas experiências, as consequências delas. Então, assim, eu amo esse tipo de história, porque a gente explora desde o comecinho de quando eles eram bem novos, a Daisy era bem novinha, o Billy e o irmão dele eram bem novos, e como eles foram crescendo e entrando pra esse mundo do rock, e como, na verdade, eles sempre estiveram nele de alguma forma. Então, assim, eu amo esse tipo de história, então eu tô amando esse livro. Então, por enquanto, é isso que eu tenho pra falar com vocês, eu vou continuar lendo. Eu quero muito terminar esse livro hoje, porque eu queria fazer o vlog de um dia e já terminar falando com vocês a minha opinião geral sobre o livro, e é bem possível que eu consiga. Mas eu nunca falo com 100% de certeza, porque vocês sabem que meu ritmo de leitura é meio zoado. Às vezes eu fico cansada e paro de ler, eu não gosto de me forçar a ler, mas, por enquanto, eu tô amando o livro e eu acho que eu consigo terminar ele hoje. Vamos ver. Bom, pessoal, agora é 6h11 e eu cheguei na página 150 do livro, mas eu não vou comentar muito dele com vocês por agora. Eu resolvi fazer outro look inspirado nesse livro. E antes eu tava pensando em fazer um look inspirado só na Daisy Jones, e eu separei algumas roupas que ela veste ao longo do livro, que ela usa um vestido que ela cita. Uma coisa muito marcante dela, que eu infelizmente não tenho, são os brincos de argola, então vai ficar sem. E como eu fui percebendo que tem muita coisa que não daria pra fazer um look inspirado só nela, eu resolvi meio que fazer um look inspirado no livro. E aí vocês vão ver mais ou menos como vai ficar. E eu tava pensando em, tipo, alguns dos meus casacos, assim, se eu queria usar alguma coisa. Esse daqui eu vou tirar, ele é um casaco enorme e ele tá super velhinho, inclusive, eu só uso em casa no frio, eu nunca saí com esse casaco, que eu ganhei, basicamente quase todas as minhas roupas são ganhadas. E esse casaco me lembra muito o casaco que a Penny Lane usa no filme Quase Famosos. E a Stevie Nicks também tem uma foto com um casaco bem parecido. Era um casaco que tava muito... Esse tipo de roupa tava muito em alta nos anos 70. Eu também tenho esse colete aqui. São dois coletes, na verdade. Esse daqui, eu acho ele mais anos 80. Vou tirar pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Esse que tá por cima, ele é tipo um veludo. E eu acho ele mais anos 80 do que 70. Só que por baixo dele, eu vou tirar também pra mostrar pra vocês, tem um outro que é de franjinha, sabe? Aquelas franjinhas assim, ó. E ele também é um pouquinho mais anos 70, então talvez eu mostre pra vocês como fica com ele, mas não sei se ele realmente vai fazer parte do look principal, mas ele é muito bonito também. Além deles, eu também tenho essa jaqueta aqui, ó, que eu também nunca usei na vida, eu também ganhei essa aqui. E ela aqui atrás é muito, tipo, rock and roll mesmo, sabe? Eu não sei nem onde eu conseguiria usar ela, por isso que eu nunca usei até hoje. Eu tenho vontade de usar, acho ela linda, mas ela é muito, tipo, que ocasião eu uso isso aqui, gente? Mas ela é muito bonita, olha, por dentro. Ela me lembra uma coisa meio Bowie, assim, sabe? Muito bonita. Mas vamos ver o look, como fica. E eu acho que vou trocar maquiagem também. Também inspirada ainda nos anos 70 e na Daisy Jones.
e eu não avancei tanto no livro desde a última vez que eu falei com vocês, porque eu fiz outra maquiagem, aí eu troquei de roupa, aí eu jantei, inclusive eu acho que eu mostrei no vlog que eu comi pizza, e eu ouvi um pouco de disco, inclusive, eu vou mostrar pra vocês já já com mais detalhes, mas eu estou ouvindo o disco enquanto eu leio e tá sendo uma experiência assim, ó, maravilhosa. Eu leio esse livro ouvindo discos. E eu estou na página 200 do livro. E, cara, eu estou amando esse livro. Eu acho que, assim, mesmo que você não goste muito de música, você ainda pode gostar desse livro. Mas se você não curte muito ver personagens que estão passando por processos artísticos, criação artística e como isso influencia na vida pessoal deles, eu não sei se é o livro pra você, mas se você gosta disso, você vai amar esse livro. Que é basicamente um livro sobre personagens que querem atingir esses sonhos e todos os obstáculos que tem no caminho da vida pessoal deles em relação a esse sonho artístico. E o que eles têm que fazer pra conseguir atingir esse sonho. E assim, é sensacional. Os personagens são muito reais. Eu já tinha comentado antes, mas continua. Eles são muito, tipo... É impossível você pensar que isso aqui... É impossível não, mas é tipo... bizarro você pensar que a autora criou tudo isso aqui, sabe? Não são personagens baseados em pessoas reais. Não, eles são baseados em pessoas reais, eu acho, mas não são pessoas reais. E parecem muito pessoas reais, principalmente... o Billy e a esposa dele, toda a questão do Billy, eu acho ele muito mais palpável que a Daisy Jones, inclusive. Eu acho a Daisy bem real também, mas assim, eu ainda não amo a Daisy Jones, eu acho ela uma personagem interessante, gosto dela, acho a construção de personagem dela bem legal, mas eu acho muito difícil até o final do livro, assim, eu me apaixonar pela Daisy Jones. Eu gosto deles como um todo, sabe? Deles como a banda e deles como essas pessoas que têm que interagir, mas eu não tenho necessariamente um personagem favorito, porque eles também têm muitos defeitos, eles são muito humanos. Até agora, tipo, não achei a Daisy Jones uma pessoa horrível, eu só acho que é uma pessoa lidando com esses problemas e, tipo, pelas resenhas que eu via, o pessoal deve entender que ela era, tipo, péssima. Eu não sei se vai acontecer alguma coisa ainda na história, assim, muito horrível que ela faça ou qualquer outro personagem faça, mas por enquanto eu tô achando que ela é uma personagem bem real para as condições que ela foi criada aqui da história. E eu tô gostando muito. Coisa muito legal desse livro, de ser nesse formato de entrevistas, né, é toda essa questão do quem tá falando a verdade, porque eles são personagens que podem mentir como pessoas mentiriam na vida real. Então tem um momento que tem uma música que é feita e algumas pessoas acham que essa música é sobre um dos personagens e aí as outras pessoas já acham que não. Quem fez a música fala que não é. E aí meio que fica nessa coisa e aí você tem que tentar adivinhar o que você... Tentar adivinhar não, você tem que pensar o que você acha daquilo. Se você acredita em um personagem ou se você acredita no outro personagem com base na personalidade deles que foi apresentada até agora e fica nessa, sabe? É muito legal que logo no começo do livro eu até marquei aqui, a primeira marcação que eu fiz é que a autora coloca assim: muitas vezes a verdade não está nem de um lado nem do outro, e sim escondida no meio termo. E é basicamente isso essa história, você tem que caçar, tipo, pelas entrelinhas o que pode ser essa verdade e se essa verdade pode ser as duas coisas ao mesmo tempo também, ela não necessariamente uma coisa e outra, e assim, sensacional. A escrita dessa autora, assim, ó, fantástica. E, enfim, eu tô achando sensacional esse livro. Eu não sei se vou terminar hoje, porque, ó, eu acho que eu já passei da metade, eu tô em quase 60% do livro. Como eu falei pra vocês, eu tô ouvindo um pouco de disco enquanto eu leio. Eu tô ouvindo agora esse disco aqui do Dire Straits, não sei como pronuncia, como sempre. O álbum chama Brothers in Arms e eu nunca tinha parado pra ouvir esse álbum porque ele é da minha irmã e eu tô assim, apaixonada, sensacional. Como vocês podem ver lá embaixo, tá um pouco escuro, mas tem muitos álbuns aqui, a maioria dessa coleção da minha irmã. O único que é meu aqui é esse aqui dos Beatles, que o meu pai me deu, inclusive essa coisinha aqui toda de disco foi o meu pai que fez. Vocês já viram algumas vezes aqui no canal algumas das criações dele, ele sempre faz umas coisas muito legais. E ele fez pra ela, porque a minha irmã, ela ouve muito mais discos do que eu, obviamente. Ela tem uma coleção aqui. Esse daqui, inclusive esse aparelho aqui é meu. Meu pai me deu e tem o dela, só que por enquanto tá aqui. E o toca-discos é dela, né? A vitrola, sei lá como fala. Eu acho que é vitrola, toca-discos, enfim. É da minha irmã. E aí eu vou continuar lendo e ouvindo esse álbum maravilhoso. Muito legal a experiência também de ouvir música lendo esse livro, porque por ser entrevistas, não é uma história que exige
tanto essa concentração extrema pra você pegar tudo, não é denso, sabe? Então dá pra tranquilo ler ouvindo música, pelo menos pra mim, né? Eu sei que isso é bem pessoal. Bom, pessoal, hoje já é o dia seguinte, é 6h05 da tarde e eu finalmente terminei de ler Daisy Jones and the Six. E assim, eu dei 5 estrelas pra esse livro, eu favoritei ele e eu digo assim, sem pena, que é um dos melhores livros que eu já li na vida. E eu não entendo quem não gosta dele, tipo... Eu acho que a principal coisa pra muita gente que fala que não gosta dele é a Daisy Jones. Na verdade, eu entendo, cada um tem as suas relações com os livros, né? Mas muita gente fala que não gosta da Daisy Jones e eu queria comentar um pouquinho sobre isso, porque ela é um tipo de personagem que eu não terminei o livro amando ela. E assim, ela é extremamente egoísta, pelo menos nessa fase da vida dela que é exposta no livro. Ela sempre comete os mesmos erros e é muito difícil você continuar perdoando uma pessoa que faz isso. Então é uma personagem que é difícil de engolir, sabe? Só que ao mesmo tempo ela é uma personagem muito crível, pelo menos na minha opinião. Eu consegui acreditar muito nela, sabe? Do porquê que ela age assim. Eu não acho que todo mundo que passasse pelo que ela passou, e pessoas às vezes passam por muito pior e não fazem as coisas que ela fez já durante ao longo da história. Eu ainda acho que ela tinha uma escolha ali, ela escolheu fazer essas coisas extremamente egoístas ao longo de alguns acontecimentos aqui na história, mas ao mesmo tempo é compreensível por que ela fez essas coisas na história, sabe? Eu consegui compreender com base em toda a criação da personagem, o momento que ela tava passando, aquele tipo mundo que ela tava inserida, então tipo, é uma personagem que eu consigo entender, mas definitivamente não é uma personagem que eu amo, e eu acho que eu nunca vou amar essa personagem, mas eu amei o grupo de personagens que essa história apresentou, porque assim, é essencial que você se conecte com esses personagens pra você gostar do livro, porque é basicamente uma história sobre a vida deles. Eu gostei muito que a autora, ela não exagerou nos estereótipos da época, ela tratou muito bem todas as problemáticas sem parecer uma coisa muito caricata, sabe? É uma história que tem muita alma, sabe? Outra coisa é que eu gostei muito das personagens femininas do livro, os personagens masculinos também são muito interessantes, principalmente o Billy, é claro, ele é o que tem mais envolvimento pra mim ali na história, mas as personagens femininas são muito legais do jeito que elas são construídas, porque são 3 mulheres, né, completamente diferentes em relação ao que elas querem da vida, quem elas são, e a autora tratou cada uma das escolhas dessas personagens de uma maneira muito, tipo, compreensiva, sabe? E eu achei isso incrível, eu achei muito legal como essas personagens são tão diferentes e como não existe uma rivalidade feminina ali, o que eu acho que é muito difícil em muitas histórias, principalmente com essa temática, então fiquei muito grata pela autora ter construído essa história dessa forma. Logo no começo do livro você sabe que é um livro sobre a ascensão e a queda dessa banda, e eu não vou falar spoilers, mas assim, é devastador você acompanhar todo esse processo. Foi o tipo de livro que eu terminei meio que abraçada assim com ele, pensando que eu vou guardar essa história pra sempre, me tocou muito, até mais do que eu esperava, eu gostei demais mesmo, e assim, qualquer pessoa, assim, por recomendação minha, eu recomendaria pra qualquer um, porque eu fiquei completamente apaixonada por tudo envolvendo esse livro. A escrita é maravilhosa, assim, agora eu entendo o hype dessa autora, quero muito ler outras coisas dela. Eu não sei, assim, eu não tenho uma vontade tão grande de ler outras coisas dela em relação à sinopse. Tipo, eu já vi a sinopse de Evelyn Hugo, eu acho que pode ser interessante, eu já vi a sinopse de outros livros dela e eu não fiquei tão interessada como eu fiquei por esse livro. Mas, com base na criação dessa história, eu quero ler as outras coisas dela, porque a mente dessa mulher pra construir uma história tão fechadinha e tão complexa é, assim, fascinante. Tipo, tiro o meu chapéu pra essa autora, porque nossa, é sensacional, é o tipo de talento que você fala, nossa, queria ser assim, queria ter esse talento. Um livro perfeito, sem tirar nem pôr, e quando eu amo livros,
É muito difícil eu lidar com o criticismo de outras pessoas, mas se você não gostou dele, comenta aqui embaixo por que você não gostou, sem spoilers, claro. Se você quiser comentar com spoilers, avisa pra caso outras pessoas forem ler os comentários não pegar o spoiler. E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo muito divertido de gravar. Eu acho que até essa tentativa minha de entrar nessa vibe dos anos 70 influenciou bastante, tipo, a minha experiência de leitura com ele. E eu vou lembrar pra sempre, até porque minhas aulas estão voltando. Então eu acho que essa foi a última leitura que eu pude fazer por um bom tempo, assim, tão dedicada só pra leitura. Então, assim, sensacional, amei. E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais.